Olá, pessoal, aqui é a professora Michele. Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender um pouco mais a respeito do conceito de ciência e o método científico, que é o método empregado pelo cientista durante a sua pesquisa. Ciência é uma palavra latina que vem de ciência, que quer dizer conhecimento. Então, a ciência é como conhecimento, né? Ela é um sistema que abarca verdades gerais ou a operação de leis gerais, que são obtidas especialmente pelo emprego do que nós chamamos de método científico. Então, quando nós falamos de ciência, nós temos vários conceitos dados por diversos pesquisadores. Aqui nós vamos utilizar, por exemplo, o conceito dado por Fachin em 2006, que seria a sequência permanente de acréscimo de conhecimentos de forma racional e verificados pela realidade. Então, no caso, só é considerado uma ciência propriamente dita se ela passar pelo crivo, né, de uma sequência lógica de argumentação e também se é passível de ser verificado por outros cientistas. Também, continuando com a proposta do autor Fachin, a ciência ela busca constantemente na obtenção da verdade do universo, através de uma racionalização sistemática, empregando métodos e técnicas para que se alcance tal objetivo. E ela se apresenta ao cientista como uma forma uniforme de achar alguma razão na observação dos fatos. Então, a metodologia científica que nós vamos aprender durante todo o nosso curso, ele deriva de várias contribuições dadas por diversos pensadores e filósofos para criar um método que seja racional e que possa ser também empregada por diversos cientistas e nas variados campos da ciência. Quando nós falamos de ciência, não existe apenas um tipo de ciência. Nós temos algumas propostas de divisão, né? Essas divisões elas já sofreram várias modificações, já teve tentativas, né, de se dividir as ciências em áreas, desde lá Aristóteles, passando por Francis Bacon, até chegar ao que nós conhecemos hoje, que é a proposta atual dada por Bunge na sua obra de 1979. Então, as ciências elas são divididas de acordo com a sua complexidade e objetivo do seu estudo. Então, nós podemos ter as ciências formais, que vão tratar da lógica, da matemática, no estudo, né, de concepções abstratas, né, como a informação, a informática, entre outros. Já a ciência factual, ela vai tratar da realidade física. E aí nós podemos dividir esse estudo, né, essas áreas de estudo, em ciências naturais, que vai tratar especificamente do estudo do ambiente físico, como a física, a química, a biologia, a geologia, entre outros, e os estudos das ciências sociais, que vai tratar especificamente da relação do ser humano como sociedade, né? Então, aí nós vamos ter a antropologia, o direito, a economia, a psicologia, entre outros. Mas podemos também encontrar algumas outras subdivisões, como é o que nós empregamos, né, baseado na divisão dada pelo CNPq. Então, quando nós entramos lá na plataforma CNPq, nós temos várias outras subdivisões, né? Nós temos as ciências exatas, as ciências biológicas, as engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, linguística, ciências humanas, entre outros. E cada uma dessas ciências, né, elas têm maior subdivisão, então elas se subdividem em outras áreas menores e assim por diante, de forma a facilitar o entendimento, né, e até mesmo a captação de recursos para a realização das pesquisas. Então, nós estamos tratando da ciência e o que seria a metodologia científica? A metodologia científica, ela diz respeito à aplicação de um método, né, para a obtenção de um conhecimento e de como
fazer ciência proporcionando-se caminhos alternativos, ferramentas e procedimentos. Então, basicamente, a metodologia científica é a ferramenta na qual o cientista irá empregar para poder alcançar o objetivo, ou seja, a verdade de um determinado fenômeno ou objeto que ele pretende conhecer, pretende estudar com mais detalhes. Então, basicamente, a metodologia ela vai empregar atividades racionais, sistemáticas, baseado em etapas, né? E essas etapas elas vão progredindo por tentativas, né, de obter certas informações do objeto que está sendo estudado, de forma a, ao final, alcançar o resultado desejado e também fazer a divulgação desse resultado para a comunidade acadêmica. Então, resumindo, o método científico é a ferramenta com a qual o cientista vai se utilizar durante o seu processo de pesquisa para entender o seu objeto de estudo. Então, no caso, o método ele sempre parte da observação. Então, é a primeira coisa que um cientista ele faz, né, um pesquisador, quando ele se propõe a fazer pesquisa, tudo parte de uma pergunta. E, geralmente, essa pergunta ela é derivada de uma observação inicial que um cientista ou pesquisador faz a respeito de um objeto, um determinado fenômeno. Então, nós temos a primeira etapa sendo a observação. A partir dessa observação, eu faço uma pergunta, né, do porquê, como, quando, de que forma aquele fenômeno ocorre ou o porquê que ele ocorre. E aí, a partir dessas perguntas, nós elaboramos as nossas hipóteses, né? Que seriam as tentativas de se explicar a respeito da existência desse objeto ou fenômeno. E aí nós partimos para os experimentos, né? Ou também podemos fazer apenas o uso de argumentos racionais, né? Tentando confrontar a realidade desse objeto, sem necessariamente partimos para experimentações. E depois essas análises elas são feitas, né, em comparação com outros resultados de outros autores, de outros pesquisadores, e os seus resultados, né, chegam a uma certa conclusão para verificar se realmente o que nós tínhamos verificado no início corresponde, né, aos resultados encontrados, e aí depois é feito essa divulgação. Bunge, em 1978, ele propõe que o cientista, na verdade, ele segue várias etapas para tentar encontrar a resposta a qual ele procura sobre o estudo desse objeto. Então, de acordo com Bunge, sempre se parte de um problema, né? E esse problema ele pode ter uma explicação ou não. Então, caso ele tenha uma explicação, encerra-se, né, a motivação de você fazer uma pesquisa. E aí, se ele não encontra uma explicação, o pesquisador ele tem que colocar fazer uma adequação, né, desse problema, ou seja, ele tem que colocar esse problema na forma de uma pergunta. E aí, depois que ele coloca esse problema na forma de uma pergunta, ele vai procurar o que se tem a respeito desse assunto para tentar encontrar essa solução. Então, ele vai em busca de informações de outros pesquisadores, de outros autores, para tentar achar uma solução. Caso ele ache essa solução, ele já pode fazer uma experimentação, que seria a prova, confrontar os fatos. Né? Caso essa tentativa de solução seja inútil, que ele não consiga encontrar uma solução satisfatória para esse problema, ele pode partir para novas ideias ou experimentações, né, tentativas de obter dados para tentar solucionar esse problema. Após a obtenção dessa solução, ele pode fazer a prova, né, da sua solução, ou ele pode também partir para uma etapa que seria a investigação das consequências dessa solução. Isso ocorre, por exemplo, quando nós vamos tentar elaborar uma teoria muito utilizada dentro das ciências naturais. Então, quando a gente está tentando elaborar uma teoria a respeito de um determinado fenômeno físico, né, geralmente o pesquisador teórico
ele faz ilações, ele tenta prever o que pode acontecer caso a sua teoria esteja correta, né? Depois que ele faz isso, ele pode tentar propor, né, essa solução, obtendo uma prova de que essa solução ela é correta. Se ela for satisfatória, acha-se uma conclusão. Se não for, parte-se para uma nova tentativa de resolver o problema. Então, todas essas etapas elas são possíveis desde que o pesquisador saiba o que esteja fazendo e que ele entenda como se processa o método científico. Então, o método, ele não produz diretamente conhecimento, ele indica somente a melhor forma de obter esse conhecimento. Então, o método, ele não forma conhecimento, ele informa. Ele vai tentar te dar as ferramentas necessárias para que você possa obter o conhecimento sobre aquele objeto da melhor forma possível, sem cair em divagações pessoais ou teorias que, na verdade, não têm embasamento. Para cada campo do conhecimento, há uma diversidade de métodos e ferramentas que o pesquisador pode seguir ou pode utilizar. Dentro da metodologia científica, nós podemos dividir os métodos em métodos de abordagem, que são os métodos de raciocínio lógico, e os métodos de procedimento, que são métodos auxiliares. Sem utilizar o método científico, como eu já disse, um investigador ele poderia cair em empirismos, né, ilusórios, racionalizações, muitas vezes, que partem de uma percepção pessoal e não de uma percepção como cientista, como investigador, né, colocando preconceitos. Então, a metodologia científica, ela auxilia o pesquisador a ser mais objetivo. Afinal, a metodologia ela é um método ou uma técnica? Quando nós falamos de método e técnica, às vezes nós fazemos confusões. Então, método é um conjunto de etapas, né? Então, quando a gente estuda metodologia científica, nós vamos ver vários assuntos que, na verdade, são as etapas que o pesquisador precisa compreender para ele poder processar a sua pesquisa da melhor forma possível. Então, quando nós fazemos, por exemplo, a construção, né, do objetivo, a proposta da hipótese, quando fazemos a metodologia, né, materiais e métodos, então nós estamos seguindo um método. São etapas que já foram estabelecidas dentro da ciência, a qual o pesquisador vai seguir naturalmente, porque já são etapas, né, já bem sacramentadas dentro da academia. Já as técnicas são as formas que o pesquisador vai se utilizar para obter da melhor forma possível os seus resultados, como, por exemplo, ele pode fazer entrevistas, questionários, ele pode fazer experimentações em laboratório, utilizar microscópios, ou ele pode fazer capturas em campo. Então, são as ferramentas que ele vai utilizar para ele poder alcançar o objetivo proposto dentro do seu método escolhido. Então, o método ele vai indicar o que tem que fazer e a técnica como ele vai fazer. Considerações sobre o método científico. Então, o objetivo principal da ciência é buscar a verdade sobre as coisas. Porém, nós sabemos, né, que outros tipos também de conhecimentos buscam a verdade, né, mas cada qual dentro do seu campo de atuação. Então, qual que é a diferença de um conhecimento científico para os demais? É que na ciência, a possibilidade de verificação dos resultados, né, ele é o embasamento da ciência. Então, somente, né, na ciência nós temos o princípio de fazer a verificação dos resultados que foram encontrados por um determinado cientista. Então, se um determinado cientista faz uma pesquisa, um outro colega ele pode replicar esse experimento para verificar, né, a veracidade da obtenção desses resultados. E, além disso, não necessariamente um outro cientista precisa fazer o teste, né, ou a verificação, ou replicar esses resultados. Ele pode simplesmente pegar esses resultados e passar por um corpo
de acadêmicos, né, de outros cientistas dentro da área, para fazer um parecer sobre se esses resultados são válidos ou não. Então, a possibilidade do método científico é de que você tem a possibilidade de fazer a verificação dos resultados, do que foi empregado, qual que foi o método utilizado, qual que foi o raciocínio que foi escolhido. Então, essa é a principal característica da ciência. Relembrando, então, o que seria método e técnica. O método indica o que fazer, ou seja, dentro da metodologia científica, compreende o objetivo a que se pretende chegar na pesquisa, né? Então, na pesquisa é objeto de estudo, e na técnica indica como fazer, ou seja, seria as ferramentas que você utiliza para alcançar o objetivo, a tática. Então, na metodologia, na pesquisa, seria a metodologia empregada, ou seja, análise de dados, leitura, fichamento, entrevista, questionários, entre outros. O método científico, então, para compreendermos, né, ter a percepção final, o método científico é a ferramenta com a qual o cientista vai se utilizar durante a pesquisa para entender o seu objeto de estudo. Então, a pesquisa em si é a atividade básica da ciência. Tá? Então, através da indagação é que o cientista irá fazer a construção da realidade. Se esses resultados realmente representam verdade ou não, talvez não seja a preocupação da ciência, porque a ciência ela não trabalha com dogmas, ela trabalha com verdades temporárias. Então, se aqueles resultados conseguem explicar, pelo menos parcialmente, a realidade, ela vai ser considerada. Mas pode ser que mais para frente, novas teorias, novas proposições e conceitos venham a substituir essa explicação que antes era considerada, né, como válida. Toda pesquisa ela começa com um problema que é articulado a conhecimentos anteriores. Nunca é possível você partir do zero, né, do nada, como se você criasse uma coisa nova. Sempre o pesquisador ele vai se utilizar de conhecimentos de outros, né, cientistas que conduziram pesquisa a respeito de assuntos anteriores. Então, sempre a gente vai partir a respeito de um conhecimento já obtido, já estudado. Né? Mesmo que seja uma proposta nova, mas para que você consiga abordar esse problema, ele tem que ser analisado, ou seja, ele tem que ser analisado no sentido de que se existe algo que já foi pesquisado ou se existe alguma coisa sobre aquele objeto. Né? Então, sempre a gente vai fazer uma análise prévia do problema que precisa ser abordado. Então, o objetivo da pesquisa, né, essencial, é sanar as dúvidas e propor soluções através da formulação de teorias, proposições e conceitos. Quando a gente fala teoria, proposições e conceitos, há certas definições aqui. Então, teorias seriam explicações que visam proporcionar a compreensão de determinado fenômeno ou um conjunto de fenômenos. Então, quando, por exemplo, falamos sobre a teoria do Big Bang, a teoria da seleção natural, são explicações que tentam explicar, né, ou tentar proporcionar uma maior compreensão de um determinado fenômeno, conjunto de fenômenos. Já as proposições são as declarações ou as sentenças que vêm através dessas teorias. Então, dentro das teorias, nós temos certas proposições, que também são chamadas de leis, né, que tentam embasar essa teoria. Tá? Então, são as hipóteses que são comprovadas, como, por exemplo, a Terra gira ao redor do Sol. Isso é uma proposição, uma afirmação que se mostra verdadeira. Já o conceito é a concepção ou caracterização de algo. Então, ele recorta e delimita o tema. É uma corrente teórica. Então, quando estudamos a respeito de ecossistemas, de a ecologia, então, dentro dessas palavras, nós temos conceitos. O que significa essa palavra? Então,
Por exemplo, técnica é como fazer. Isso é um conceito de técnica. Agora vamos para os tipos de método científico. Como eu já expliquei, nós temos dois tipos de métodos, né? O método de abordagem e o método de procedimento. A gente vai ver cada um deles. Dentro da investigação científica, a partir do momento em que estabelecemos o método de abordagem da pesquisa, o passo seguinte deve ser articular alguns procedimentos técnicos ou instrumentos ou técnicas que vamos adotar para executar a atividade. Porém, dentro da metodologia de abordagem, quando você escolhe o método de abordagem, geralmente esse método ele não pode ser mudado, certo? Então, dentro do método de abordagem, o que seria? Seriam aqueles métodos que estruturam o raciocínio da pesquisa. Esse método é a base da pesquisa, eles são primordiais. E a partir do momento que você escolhe um, você não pode mais mudar, tá? Então, eles são reciprocamente excludentes. Nós temos o método indutivo, o dedutivo, o hipotético dedutivo e o dialético e o sistêmico. No momento em que o cientista escolheu, por exemplo, o dedutivo, ele vai seguir essa linha de raciocínio do início ao fim da sua pesquisa e assim por diante. Os métodos de procedimento, por sua vez, possuem caráter instrumental, eles vão auxiliar a pesquisa. Então, você pode, por exemplo, escolher um método hipotético dedutivo e fazer uma pesquisa de caráter experimental. Ou você pode utilizar também estatística. Então, são métodos auxiliares dentro que auxiliam o método de abordagem, tá? Então, nós temos o método experimental, o estatístico, o histórico e o comparativo. Vamos começar com o método indutivo. O método indutivo, ele vai analisar o objeto e dele vai tirar conclusões gerais ou universais. Geralmente, ele parte da observação de um ou de alguns fenômenos particulares, formando uma proposição mais geral que é estabelecida para que, sua vez, possa ser aplicada a outros fenômenos. Então, as conclusões que o cientista chega, elas não são buscadas a princípio, mas elas são resultantes dessa observação, a observação dos fenômenos que confirmam a resposta para um dado problema. E, para resumir, o método indutivo, ele vai partir do particular para o geral. Algum problema que pode ser decorrente desse método é quando a amostra ela é incompleta ou viciada, ou também chamada de tendenciosa. Um exemplo de método indutivo. Vamos supor, você faz uma observação. O corvo 1 é negro. Isso é uma observação. Depois vem o corvo 2 é negro. O corvo 3 é negro. Depois de várias observações, eu chego à conclusão que todo corvo é negro. Então, a partir de observações individuais ou particulares, né, eu chego a uma conclusão geral. Então, por isso que parte do particular para o geral. Outro exemplo, cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Cobre, zinco e cobalto são metais, então todo metal conduz energia. Então, a partir de observações particulares, né, de vários elementos metálicos, eu chego à conclusão que todo metal conduz energia. Outro exemplo. O homem Pedro é mortal. O homem José é mortal. O homem João é mortal. Logo, todos os homens são mortais. Então, a partir de várias observações que nós podemos fazer, nós induzimos a uma conclusão que chega a uma resposta geral. O problema desse método é que, se você fazer poucas observações, você pode chegar a uma conclusão errada, porque você não foi capaz de utilizar toda uma amostra ampla ou todo o universo, né, dos possíveis fenômenos. Então, às vezes, você observa 1, 2, 3, 4 amostras e acha que já é o suficiente, porém,
você não observou exceções para aquela ocorrência. Então, você pode ser induzido ao erro. Um exemplo do emprego do método indutivo é observação. Um cientista descobre um fungo Y que mata células cancerígenas de rato. E aí, a partir dessa observação, ele induz que, se ele testar esse fungo Y em células de primatas, ele pode também ter o resultado aí que fungo Y mata células cancerosas humanas. Né? Então, ele descobriu um fungo Y que mata células cancerígenas de rato. Aí, depois ele pegou com células cancerígenas de primatas. Por indução, ele descobre que, então, o fungo Y pode, então, matar células cancerosas humanas. Bom, então, como eu já disse, muitas das vezes a gente, fazendo uso do método indutivo, podemos fazer generalizações precipitadas ou chegar a conclusões que são errôneas. Um exemplo prático, quando nós observamos o caso de corrupção. Né? Na observação 1, um político 1 é acusado de desviar X milhões de reais. Uma outra observação no jornal indica que o político 2 está envolvido com caixa 2. No raciocínio de uma pessoa com um senso comum, é o caso de um cidadão comum qualquer, quando ele analisa esses casos de um político X e um político Y tendo casos de corrupção, ele começa a induzir um pensamento de que todos os políticos são corruptos, quando não, na verdade não é. Né? A gente tem uma amostra muito pequena, geralmente essas amostras elas induzem ao erro. Já o método dedutivo, ele é um método um pouco mais elaborado, na qual parte-se de argumentos gerais para argumentos particulares. Então, na verdade, ele é estabelecido por relações lógicas entre proposições apresentadas, a fim de não comprometer a validade da conclusão. Então, para que o método dedutivo ele seja correto, as premissas que as envolvem devem ser verdadeiras. Somente se as proposições forem verdadeiras é que as conclusões também serão. O método dedutivo, ele permite que o cientista leve do conhecido para o desconhecido e é muito utilizado na formação de teorias, né? Porém, ele não permite que você ultrapasse o conteúdo enunciado pelas premissas. No caso, o método dedutivo, ele vai utilizar muito o silogismo, tá? Que, na verdade, é a lógica. Através de uma premissa maior e genérica e a outra menor e mais específica, chega-se a uma conclusão. Por exemplo, todo X é Y, é a premissa maior. A premissa menor é Z é X. A conclusão, logo, é que Z é Y. Outro exemplo. Todo vertebrado possui vértebras. Todos os cães são vertebrados. Logo, todos os cães têm vértebras. Então, eu faço uma relação da premissa maior com a premissa menor e aí eu tiro disso uma conclusão. No segundo exemplo, todo metal conduz eletricidade. O mercúrio é um metal. Logo, o mercúrio conduz eletricidade. Outro exemplo. Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Como seria isso no método indutivo? Todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm um coração. O método dedutivo quando nós temos alguns exemplos práticos, né? Eles permitem a formulação de teorias de base. Né? Por exemplo, utilizando o conceito de computação em nuvem, um pesquisador, por exemplo, ele pode tentar migrar um banco de dados ou um sistema utilizando essa teoria. Um outro exemplo também é quando eu pego um exemplo de a teoria de biogeografia de ilhas e faço uma análise de tentar prever que fragmentos
maiores tendem a ter a maior diversidade do que fragmentos menores. Então, eu pego uma premissa maior, ou seja, algo que já é bem fundamentado, e eu tento empregar para uma realidade particular. Já o método hipotético-dedutivo. O método hipotético-dedutivo ele vai possuir etapas de raciocínio em comum com o método indutivo e dedutivo. Ele vai utilizar o método dedutivo, né, como um raciocínio que parte de uma condição geral e transita para o particular, e ele também vai fazer o uso do indutivo, por o indutivo se utilizar muito dos experimentos como condição. Na prática, no método hipotético-dedutivo, o pesquisador vai eleger um conjunto de soluções hipotéticas que ele acredita serem viáveis como estratégia de abordagem para aproximar-se do seu objeto. Depois ele vai verificar se as hipóteses são viáveis ou não através da experimentação. Esse método ele surgiu a partir do trabalho de Karl Popper, em 1993, que começa a criticar radicalmente o uso do método indutivo. Como nós vimos, o método indutivo, dependendo da amostra que o pesquisador utiliza, ele pode ser induzido ao erro, né? Então, a ciência ela não pode obter a essência da verdade, mas sim trabalhar com probabilidade, né? E os cientistas que utilizavam simplesmente o método indutivo, que é basicamente experimental, né, de observação, muitas das vezes achavam que já estavam se deparando com a verdade, quando na verdade, né, esse resultado do emprego do método indutivo dava apenas uma pálida ideia da realidade do fenômeno. Então, no que consiste o método hipotético-dedutivo proposto por Popper? Popper ele traz aqui as etapas a qual o pesquisador ele tem que alcançar para seguir o método hipotético-dedutivo. Então, ele propõe o problema que surge a partir de conflitos, né, anteriores entre expectativas e teorias existentes. Ele faz conjecturas, ou seja, propõe hipóteses que são tentativas de explicar a existência desse problema, ou seja, o porquê que ele ocorre e a solução para isso. E aí, a partir dessas propostas de hipótese, ele irá realizar os testes de falseamento, que são as tentativas de se refutar a hipótese por meio da observação e da experimentação. Então, tem todas as etapas, né, a qual o pesquisador tem que seguir, e sempre passando pela testagem e após a testagem, a análise dos resultados. Se a avaliação, pela avaliação das hipóteses, se a hipótese for rejeitada, né, ou o pesquisador propõe uma nova hipótese, ou ele finaliza a pesquisa. Se a hipótese for aceita, ou seja, a hipótese é corroborada, então é proposta uma nova teoria, né, e assim o conhecimento avança. Já o método dialético, ele é um método muito utilizado nas ciências humanas e, na verdade, vem dos antigos gregos, que na verdade, trata-se da arte de dialogar, de propor argumentos e contra-argumentos. Ele tenta verificar o objeto de estudo por todos os seus pontos de vista, principalmente frente à sua antítese, isto é, posta à frente das suas contradições possíveis. Então, o método dialético inicia-se com uma tese, ou seja, uma pergunta inicial, na qual se trabalha toda a ideia, né, a proposta. Depois, uma nova ideia, que seria o seu contrário, o seu oposto. Então, trazendo afirmação a respeito de um problema. Depois, apresenta-se um contra-argumento. E, ao final, nós temos a junção das duas ideias, que é a síntese. Então, essa é a dialética proposta por Hegel. E, ao final, também nós temos os métodos de procedimentos auxiliares, métodos de procedimento ou os métodos auxiliares. Nós temos o método experimental, que vai pressupor a existência de hipóteses a serem testadas. Então, basicamente, se a pessoa parte do método hipotético dedutivo, então o método auxiliar que ela vai utilizar é o experimento, ou experimento de campo ou experimento de laboratório.
Outro método que também pode ser utilizado é o método estatístico. Dois métodos de procedimento podem ser utilizados em conjunto. Então, se uma pessoa está fazendo uma pesquisa com método hipotético dedutivo e ela faz um experimento, para auxiliar esse experimento, ao final, na análise, ela pode utilizar o método estatístico, porque permite tirar conclusões a partir dos dados, né, matemáticos. O método histórico, mais empregado em ciências humanas, ele tem como objetivo estudar, né, o objeto a partir de uma perspectiva histórica. E já o método comparativo, ele promove o exame simultâneo de prováveis semelhanças e diferenças entre dois ou mais objetos de estudo. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.